Às 03:12 da madrugada de 23 de outubro de 1977, nas encostas rochosas do planalto de Quang Tri, no Vietnã do Norte, a temperatura caía para 18 graus Celsius, sob um céu nublado sem lua. O terreno era irregular, coberto por arbustos espinhosos e solo argiloso úmido de uma chuva recente, com visibilidade limitada a 50 metros. O ar carregava umidade densa, misturada ao cheiro de terra molhada e diesel distante. O homem, posicionado a 320 metros da estrada principal, media 1,75 metros de altura, pesava 68 quilos e tinha 29 anos. Servia como atirador de elite na 1ª Divisão de Infantaria sul-vietnamita, com 18 meses de experiência em patrulhas de reconhecimento. Seu estado físico era funcional. Fadiga acumulada de 3 dias, sem sono ininterrupto, mãos calejadas de treinos diários com o M102 Lau, um lançador leve de 2-3 quilos, calibre 66 milímetros, alcance efetivo de 200 metros em condições ideais. Ele havia disparado 47 projéteis semelhantes em exercícios, acertando 92% dos alvos estáticos a menos de 150 metros. Agora, deitado imóvel por 47 minutos, sua respiração era controlada em ciclos de 4 segundos de inspiração e 6 de expiração, coração batendo a 72 pulsações por minuto. A estrada de terra batida, larga o suficiente para 2 veículos em fila, serpenteava por 2 quilômetros ao sul, ladeada por elevações de 15 a 20 metros. O comboio inimigo aproximava-se a 12 km por hora, composto por 14 blindados PT-76 soviéticos, tanques leves de 14, 5 toneladas cada, armados com canhões de 76 milímetros e metralhadoras de 62 milímetros, velocidade máxima de 44 km por hora em terreno plano. Os veículos operavam em formação de coluna, intervalos de 25 metros entre eles, faróis apagados para evitar detecção noturna, tripulações de 3 homens por tanque, totalizando 42 soldados do Exército Popular do Vietnã, com experiência média de 8 meses em operações de infiltração. Ele ajustou o lançador contra o ombro esquerdo, o metal frio pressionando a pele úmida. Distância ao primeiro blindado, 180 metros. Vento cruzado de 3 nós do noroeste, calculado em 2 segundos de deriva. O solo sob seu corpo afundava levemente a cada movimento mínimo, mas ele mantinha a posição prona, joelhos dobrados em 30 graus para estabilidade. Nenhum som, além do ronco abafado dos motores a diesel, ecoando a 200 rotações por minuto. O primeiro PT-76 surgiu na curva, silhueta baixa contra o horizonte negro, esteira rangendo sobre pedras soltas. Distância, 170 metros. Ele inalou devagar, retendo o ar por 3 segundos. O dedo no gatilho pressionou com 4 quilos de força. O projétil de 66 milímetros saiu a 145 metros por segundo, traçando uma linha reta de 0,2 segundos de voo. Impacto no flanco direito do tanque a 2 metros acima do solo. A ogiva perfurou 300 milímetros de aço equivalente, detonando 0,4 kg de explosivo HIT internamente. Temperatura interna subiu a 200 graus Celsius em 0,1 segundo. O tanque parou abruptamente, chamas erguendo-se 4 metros, iluminando o interior por 12 segundos, antes de o fogo se espalhar para o combustível. 2 tripulantes saíram em chamas, caindo a 5 metros do veículo. O terceiro permaneceu preso, silhueta imóvel contra o clarão. O segundo blindado, a 25 metros atrás, freou em 8 segundos, motor rugindo em reversa. Distância agora, 150 metros. Ele rolou 2 metros à direita, para uma nova posição atrás de um arbusto de 1 metro de altura. Solo úmido, grudando à roupa. Respiração acelerada para 85 pulsações por minuto. O ar cheirava a cordite e borracha queimada. O segundo PT-76 girou a torreta 45 graus à esquerda, canhão varrendo o escuro a 10 graus por segundo.
mas o alcance de detecção noturna era limitado a 100 metros sem flares. Ele mirou o ponto fraco. Grade de ventilação traseira 0,8 metro quadrado. Disparo a 0,3, 13:45. Voo de 0, 18 segundos. Impacto perfurou o compartimento do motor, incendiando 400 litros de diesel em 2 segundos. Explosão secundária arremessou a escotilha superior 6 metros ao ar. Um tripulante emergiu pela lateral, ferido nas pernas, rastejando 3 metros antes de parar. O tanque bloqueou a estrada, forçando o terceiro a desviar para a valeta de 5 metros de profundidade. Confusão no comboio, rádio crepitando em frequência de 40 MHz, ordens em vietnamita padrão militar. Parar, emboscada à frente. Mas o sinal demorou 5 segundos para propagar devido à interferência do terreno. O quarto blindado acelerou para 15 km por hora, tentando flanquear pela direita, mas o solo argiloso reduziu a tração em 20%, atolando as esteiras a 40 metros da posição original. Ele recarregou o M72 em 12 segundos, tubo descartável jogado 1 metro à esquerda para evitar detecção por calor residual. Distância ao terceiro tanque, 120 metros. O veículo tentava manobrar, torreta girando erraticamente. Disparo, impacto no rodado frontal esquerdo, imobilizando-o em 4 segundos. Fumaça preta subiu 8 metros, visibilidade 0 para o condutor. Tripulação abandonou o tanque em 7 segundos, dispersando-se em zigue-zague a 2 metros por segundo. Mais 2 foram atingidos por estilhaços de 50 gramas cada, caindo a 10 metros do veículo. A 03, 14, 20, o quinto PT-76 disparou uma rajada de metralhadora em arco de 180 graus. Balas de 62 milímetros traçando linhas a 800 metros por segundo, impactando o solo a 15 metros da posição dele. Erro tático. Fogo alto, sem ajuste por elevação. Ele se arrastou 4 metros para trás, arbustos rasgando a manga da camisa. Paranoia sutil, som de folhas ao vento confundido com passos inimigos a 200 metros. Nenhum relatório confirmado de sua posição. Apenas ecos de rádio especulando. Atirador solitário. O comboio parou completamente. 9 veículos restantes formando um perímetro improvisado de 80 metros de diâmetro. Flares de magnésio lançados manualmente subiram a 150 metros, iluminando o planalto por 40 segundos cada. Mas o ângulo das encostas criava sombras de 10 metros de profundidade. Ele observou de uma depressão de 0,5 metro, calculando. 4 blindados destruídos em 1 minuto e 28 segundos, taxa de 2,7 por minuto, contra a doutrina que previa no máximo 1 por hora em emboscadas noturnas. A pressão aumentava. Patrulhas de infantaria desmontaram de 2 tanques, 12 homens avançando em linha de 30 metros, rifles AK-47 a 300 metros de alcance, intervalos de 3 metros. Eles varriam o terreno com feixes de lanternas de 50 lumens, mas o nevoeiro residual da chuva reduzia a visibilidade a 20 metros. Ele permaneceu imóvel, respiração agora em ciclos irregulares de 5 segundos. Suor misturando-se à lama no rosto. Para quem acompanha análises táticas como esta, inscreva-se no canal para receber notificações de novas narrativas históricas. O sexto blindado tentou uma manobra de recuo, mas o terreno inclinado de 8 graus causou derrapagem, colidindo com o quinto em 6 segundos. Impacto lateral deformou a suspensão, imobilizando ambos. Ele mirou o sétimo a 90 metros, disparando a 03, 15, 10. O projétil errou por 0,3 metro devido a uma rajada de vento de 4 nós. Ricocheteando no solo a 2 metros do alvo. Erro humano. Cálculo subestimado em 1 grau. O tanque respondeu com um tiro de canhão, projétil de 76 milímetros, explodindo 25 metros à frente. Cratera de 2 metros de diâmetro. Incerteza crescia. Relatos por rádio contraditórios. 4 perdas confirmadas versus possível mina não atirador.
O inimigo adaptava, enviando um drone improvisado, balão com rádio a 100 metros de altitude, mas o fio de 50 metros enroscou em galhos, caindo após 18 segundos. Ele ajustou posição novamente, agora a 250 metros do comboio principal, solo mais exposto. O oitavo blindado avançava devagar, metralhadoras varrendo em bursts de 5 segundos. 9 minutos após o primeiro disparo, 7 blindados neutralizados ou danificados. O Planalto ecoava com motores parados e gritos abafados, mas o silêncio entre ações pesava mais. Ausência de reforços aliados, inimigo a 500 homens em reserva a 8 quilômetros. Ele verificou o próximo lançador, mãos tremendo 0,2 centímetro por pulso acelerado. A emboscada prosseguia, estatisticamente improvável contra uma força de 14 unidades blindadas. A 03, 16, 22. O nono PT-76 posicionou-se a 110 metros da nova posição dele. Torreta rotacionando 20 graus por segundo, em busca de silhuetas térmicas. O lançador M72 estava pronto. Tubo de 0,9 metro alinhado contra o ombro. Peso distribuído em 55% no antebraço direito para minimizar tremor. Ele havia treinado essa recarga 156 vezes em simulações noturnas, reduzindo o tempo médio de 15 para 10 segundos. Respiração estabilizada em 4 inspirações por minuto. Coração a 88 batimentos. Fadiga ocular de 2% por exposição ao clarão dos incêndios. O tanque inimigo ativou sua metralhadora coaxial, disparando 120 projéteis de 7,62 milímetros em 8 segundos, arco de 90 graus, cobrindo 15 metros de largura a 40 metros de distância. Balas impactaram arbustos a 8 metros à esquerda dele, fragmentos de galhos de 2 centímetros caindo como chuva fina. Erro inimigo. Elevação excessiva em 5 graus, devido à falta de ajuste noturno. Sem visão periférica, além de 30 metros. Ele rolou 3 metros para uma depressão de 0,4 metro, solo argiloso, aderindo às botas de couro desgastado, aumentando o peso total em 2 kg. Distância recalculada 105 metros. Vento agora de 2,5 nós. Deriva estimada em 1,5 segundo de voo. O projétil saiu a 0,3, 16,35, velocidade de 145 metros por segundo, impactando a junção da torreta e chassi. Área de 0,6 metro quadrado com blindagem de 45 milímetros. Detonação interna gerou 800 graus Celsius, danificando o sistema hidráulico em 0,3 segundos. A torreta travou em 15 graus de rotação, motor principal falhando por superaquecimento. 2 tripulantes tentaram evacuar pela escotilha lateral, mas o fogo secundário de munição de 50 cartuchos explodiu, ferindo-os com estilhaços de 20 gramas cada 1 metro de distância. O terceiro permaneceu dentro, inalação de fumaça tóxica, levando à inconsciência em 12 segundos. O comboio inimigo, agora reduzido a 5 blindados operacionais, formou uma cunha defensiva de 60 metros de comprimento, intervalos reduzidos para 15 metros. Rádio inimigo. Frequência de 42 MHz, propagando ordens de flanquear pela elevação leste, supressão de fogo em setores de 45 graus. Tempo de transmissão, 4 segundos, mas o relevo de 18 metros bloqueou 30% do sinal, causando sobreposição de comandos. Patrulhas de infantaria expandiram para 18 homens, divididos em 2 pelotões de 9, avançando a 5 metros por segundo em formação de echelon. Rifles AK-47 com carregadores de 30 munições, alcance efetivo de 300 metros diurnos, reduzido a 150 noturnos. Ele observou de 220 metros, usando um binóculo de 8,30 milímetros, lente embaçada por umidade a 85%. Visibilidade, 35 metros sob flares residuais. O 10º PT-76 manobrou para a direita, esteiras compactando o solo úmido em sulcos de 0,8 metro de profundidade, velocidade de 8 km por hora. Terreno hostil, raízes expostas causaram vibração de 2 Hz, reduzindo precisão de mira em 10%.
Ele mirou o escapamento traseiro, área vulnerável de 0,4 metro, disparando a 0,3, 17,48. Voo de 0,22 segundos. Impacto incendiou o filtro de ar, propagando chamas para o compartimento de combustível em 3 segundos. Explosão arremessou detritos de 5 quilos a 12 metros, danificando o veículo adjacente levemente na suspensão frontal. Confusão escalou. Um pelotão de infantaria, a 80 metros, lançou 2 granadas de fragmentação RGD-5, raio de letalidade de 5 metros. Mas o lançamento manual errou por 12 metros devido à exaustão, média de 22 horas de vigília para as tropas. Detonações criaram crateras de 0,6 metro, mas apenas perturbaram o solo sem ameaça direta. Relatos por rádio contraditórios. Contato visual negativo, possível fantasma, versus 7 perdas, requer artilharia. Paranoia no inimigo. Um soldado reportou sombras a 50 metros, levando a fogo amigo que feriu 2 companheiros com balas traçantes. A 03, 18, 15, ele recarregou pela 4ª vez, descartando o tubo vazio em uma poça de 0,2 metros de profundidade para dissipar calor. Mãos agora com calos abertos, sangramento mínimo de 0,1 mililitro por minuto. Um 10º blindado disparou um tiro de canhão de 76 milímetros, projétil de alto explosivo viajando 650 metros por segundo, explodindo 18 metros à frente. Erro de 22% em azimuth por falta de coordenadas precisas. Cratera de 1 metro de diâmetro ejetou terra a 4 metros de altura, forçando-o a se enterrar mais 0,1 metro no solo. Adaptação inimiga. O 12º PT-76 ativou fumaça de tela, liberando 20 cartuchos de 100 gramas cada, criando uma cortina de 40 metros de espessura que reduziu visibilidade para 10 metros. Eles tentaram uma caça coordenada, com infantaria avançando em bounds de 20 metros, cobrindo-se mutuamente por 5 segundos. Mas o nevoeiro da fumaça misturou-se à umidade, causando desorientação. Um pelotão desviou 15 graus para oeste, expondo o flanco. Ele esperou 28 segundos, cronometrando o intervalo entre bursts de metralhadora inimiga. Padrão de 7 segundos on, 3 off. Distância ao 1/10, 95 metros. Disparo às 03, 19, 02. O projétil perfurou a fumaça, impactando o cano do canhão em ângulo de 15 graus, deformando o tubo de 2 metros e causando falha na recarga. Tripulação paralisada por 10 segundos, permitindo um segundo disparo imediato no motor. Detonação destruiu 300 litros de diesel, chamas subindo 5 metros e bloqueando a rota de recuo. Pressão contínua. Reforços inimigos detectados a 3 quilômetros, 200 homens em caminhões IL-131, estimados para chegar em 12 minutos. O inimigo aprendeu tarde, dispersão de veículos para 30 metros de intervalo, mas o terreno limitou a manobra, atolando o 13º em lama de 0,3 metro. Ele, agora com 14 meses de prática em emboscadas isoladas, calculou 10 blindados neutralizados em 6 minutos e 50 segundos totais. Taxa de 1,47 por minuto, contra estatísticas de doutrina que previam 0,5 em condições noturnas, com superioridade numérica de 42 para 1. O 14º PT-76, último intacto, girou 180 graus em 25 segundos, tentando retirada pela Estrada Sul. Metralhadoras varreram 200 graus, balas de 7,62 milímetros, impactando 22 metros à direita dele. Ele ajustou para 75 metros, disparando a 03, 20, 11. Impacto no rodado traseiro direito, imobilizando-o em 5 segundos. Fumaça densa obscureceu o horizonte, mas o comboio estava parado. 13 de 14 blindados fora de ação, tripulações de 39 homens dispersas ou incapacitadas. Silêncio intermitente quebrado por rádios crepitando, ordens de evacuação ecoando a 40 decibéis.
Incerteza persistia. Nenhum aliado em 10 quilômetros. Ele verificou o último lançador. Reserva de munição zero após isso. O Planalto, com temperatura caindo para 16 graus, tornava-se um labirinto de destroços fumegantes. Inimigo reorganizando em pelotões de 6 homens cada, avançando cautelosamente a 1 metro por segundo. A emboscada, anomalia de 0,01% em probabilidades táticas, estendia-se para o limiar do amanhecer. Às 03:21:03, o Planalto de Quang Tri registrava 15 graus Celsius, umidade relativa em 92%, com névoa fina subindo do solo argiloso saturado. Os destroços dos 13 PT-76 formavam uma linha de 180 metros ao longo da estrada, fumaça preta elevando-se a 10 metros de altura, reduzindo a visibilidade para 25 metros em setores centrais. O último blindado, imobilizado a 75 metros da posição dele, emitia vapor do motor danificado. Ruído de 80 decibéis, misturando-se ao crepitar de munição residual, detonando a intervalos de 15 segundos. Ele permaneceu na depressão de 0,4 metro, corpo prono com ângulo de 10 graus na coluna vertebral para minimizar silhueta. Idade 29 anos, 68 quilos distribuídos em 1,75 metro. Fadiga agora em 72 horas sem repouso, visão periférica reduzida em 8% por exposição a clarões intermitentes. Último M72 LAW, pesava 2,3 quilos no ombro direito, tubo de 0,9 metro alinhado horizontalmente, mira óptica embaçada por condensação a 1 milímetro de espessura. Respiração em ciclos de 5 segundos de inspiração e 7 de expiração, pulso a 92 batimentos por minuto. Experiência, 214 simulações de recuo sob fogo, taxa de acerto, 89% em alvos móveis noturnos a menos de 100 metros. O inimigo reagrupava. Tripulações sobreviventes, 18 homens de 42 iniciais, formaram pelotões de 6, intervalos de 4 metros, rifles AK-47 com 25 munições restantes por carregador, alcance efetivo agora 120 metros sob névoa, rádio em 42 MHz, transmitia coordenadas, setor alfa, varredura em leque de 60 graus, supressão com bursts de 3 segundos. Sinal propagou em 6 segundos, mas o relevo de 20 metros causou eco, sobrepondo comandos e atrasando execução em 12 segundos. Um pelotão avançou da direita a 90 metros, passos em solo úmido produzindo som de 40 decibéis, lanternas de 50 lumens varrendo em arcos de 30 graus, distância ao pelotão líder, 85 metros. Ele ajustou o lançador, calculando deriva de vento a 3 nós do norte. 8 segundos de voo estimado. Nenhum disparo imediato. Espera de 22 segundos para alinhar o primeiro soldado. Silhueta de 7 metro contra fundo de fumaça. O projétil saiu às 03:21:45, calibre 66 milímetros a 145 metros por segundo. Impacto no torso do alvo, ogiva hit perfurando 200 milímetros de tecido e osso, detonando 0,4 kg de explosivo a 1,0 graus Celsius. O homem caiu em 0,5 segundo, rastro de 2 metros no solo, gritando por 4 segundos antes de silêncio. Estilhaços de 30 gramas feriram o segundo soldado a 3 metros, fratura exposta na perna esquerda, mobilidade reduzida a 0,2 metro por segundo. Reação inimiga. Confusão inicial durou 7 segundos, rádio crepitando. Baixa confirmada, atirador a 80 metros nordeste. O pelotão respondeu com rajada coletiva de 15 projéteis de 7,62 milímetros. Arco de 20 metros de largura, mas elevação alta em 8 graus devido à névoa. Balas impactando 12 metros acima. Erro plausível. Fadiga média de 24 horas nas tropas. Precisão noturna caindo 35% sem visão termal. Eles se dispersaram em bounds de 5 metros, cobrindo-se atrás de destroços de 2 toneladas, mas o terreno inclinado de 7 graus causou escorregões. Um homem atolando a bota em lama de 0,2 metros por 10 segundos. Ele rolou 5 metros à esquerda, para uma elevação de
3 metros coberta por arbustos de 0,8 metro, solo aderindo à roupa e adicionando 0,8 kg ao peso. Paranoia sutil. Sons de galhos quebrando a 150 metros confundidos com avanço flanqueador, ausência de relatórios aliados alimentando dúvida. Rádio pessoal silenciado por 45 minutos, bateria em 12% restante. O segundo pelotão, a 110 metros, lançou uma granada F1, raio de 7 metros, mas o arremesso errou por 15 metros, detonando em cratera vazia de 0,5 metro de diâmetro, fragmentos de 10 gramas ricocheteando inofensivos a 20 metros. Escalada tática inimiga, a 03, 22, 30. O terceiro pelotão desmontou de um caminhão auxiliar a 400 metros sul, 9 homens com metralhadoras RPD de 7,62 milímetros, cadência de 650 disparos por minuto, alcance 600 metros diurnos, reduzido a 200 noturnos. Eles formaram base de fogo, bursts de 5 segundos cobrindo 40 metros de frente, balas traçando linhas a 800 metros por segundo, impactos a 18 metros da nova posição dele, solo ejetado a 1 metro de altura, forçando-o a se enterrar 0,2 metro mais fundo. Adaptação. Intervalos ampliados para 6 metros. Avanço em zigue-zague a 1 metro por segundo, mas a umidade de 92% embaçava miras em 20% das armas, causando jams em 2 unidades após 12 disparos. Distância ao líder do segundo pelotão, 70 metros. Respiração acelerada para 98 pulsações. Ele mirou a mochila de rádio do oficial, área de 0,3 metro quadrado, disparando a 0,3, 23. 12. Voo de 15 segundos. Impacto detonou a bateria de 24 volts. Faíscas propagando para a munição próxima, ferindo 3 homens com queimaduras de segundo grau em 2 segundos. O pelotão parou, recuando 8 metros em 15 segundos. Rádio auxiliar reportando comunicações interrompidas, perdas em 4. Confusão, ordens contraditórias. Avançar versus manter posição. Propagadas em 8 segundos, mas ignoradas por 30% devido a pânico. Um soldado atirando em sombra a 30 metros, desperdiçando 20 munições. Pressão aumentava. Reforços a 2,5 quilômetros. 150 homens em formação de coluna. Caminhões ZIL 131 a 25 quilômetros por hora em estrada paralela. ETA de 9 minutos. O inimigo aprendeu. Enviou batedores solos a 50 metros de intervalo, lanternas apagadas, avanço rastejante a 0,5 metro por segundo, mas o solo úmido gerou ruído de 35 decibéis, detectável a 40 metros. Ele observou através de folhagem, binóculo de 8,30, ajustado para 15 graus de inclinação, calculando 2 baixas confirmadas em pelotões, total de 20 homens incapacitados de 42. Taxa de neutralização de 0,3 por minuto pós-emboscada inicial, contra a doutrina que previa contenção em 0,1, com superioridade 20-1. A 0,3, 24, 0,5. Um batedor inimigo aproximou-se a 45 metros, silhueta baixa de 1,6 metro, rifle AK-47 pendurado no ombro. Ele esperou 18 segundos, cronometrando respiração inimiga irregular a 25 ciclos por minuto. Disparo. O projétil impactou o flanco, perfuração de 250 milímetros, queda imediata sem grito, corpo rolando, 1,5 metro downhill. Reação. O pelotão adjacente abriu fogo supressivo. 40 projéteis em 6 segundos, mas dispersos em 25 metros de raio. Erro de azimuth de 12 graus por falta de fixo. Balas passaram 9 metros à direita. Fragmentos de rocha de 5 gramas cortando a manga dele. Ferimento superficial de 2 centímetros. Adaptação inimiga tardia. A 03, 24, 40. Flares adicionais subiram a 120 metros, iluminando 50 metros de raio por 35 segundos cada. Sombras alongadas de 8 metros nas encostas. 2 pelotões convergiram, formando pinça de 100 metros de base. Infantaria coberta por fogo de RPD a 200 metros. Mas o terreno hostil interveio. Chuva residual recomeçou.
5 milímetros por minuto, reduzindo tração em 15% e visibilidade para 15 metros. Um avançante escorregou em declive de 9 graus, fraturando o tornozelo, mobilidade 0 por 20 segundos. Ele recuou 7 metros para trás, arrastando-se a 0,3 metros por segundo, solo argiloso enchendo as botas e adicionando 5 quilo. Incerteza, ecos de rádio inimigo especulando, um homem ou equipe, versus múltiplos atiradores dispersar. Paranoia dele. Ausência de dados sobre reforços aliados, 12 quilômetros de isolamento, coração a 102 batimentos. O último lançador pronto, mas reserva 0. Transição para rifle M16 de 3, 4 quilos, 20 munições de 5, 56 milímetros, alcance 400 metros, precisão 85% em alvos a 100 metros após 18 meses de prática diária de 200 disparos. O pinça fechava, pelotão esquerdo a 60 metros, direito a 55, bursts sincronizados a cada 10 segundos. Um soldado inimigo, a 50 metros, tropeçou em raiz exposta, expondo-se por 4 segundos. Disparo do M16. 3 balas em semiautomático, a 900 metros por segundo, impactando o centro de massa, neutralizando-o em 0,8 segundo. O pelotão hesitou 9 segundos. Fogo amigo acidental ferindo um companheiro a 5 metros com ricochete. Evolução. Inimigo chamava artilharia leve. Morteiros, 82 milímetros a 3 quilômetros. Tempo de setup 4 minutos. Mas coordenadas imprecisas em 25 metros devido à névoa. Às 03, 25, 22. Ele posicionou-se em novo cover de 1 metro de arbusto. Fadiga ocular agora 15%, visão borrada em bordas. Números frios, 23 homens inimigos, fora de combate em 4 minutos de caça. Anomalia contra táticas de doutrina que previam captura em 2 minutos com 18 para 1. Reforços aproximando-se. Motores audíveis a 8 km. Pressão escalando para colapso iminente. O Planalto, com chuva fina persistente, transformava-se em zona de negação. Inimigo adaptando, mas pagando em erros cumulativos de 40% em precisão. Às 03, 26, 18, a chuva fina intensificava-se para 1 milímetro por minuto no Planalto de Quang Tri, temperatura em 14 graus Celsius, umidade relativa atingindo 95%. O solo argiloso transformava-se em lama pegajosa de 5 centímetros de profundidade, reduzindo a mobilidade em 25% para tropas a pé. Névoa densa limitava a visibilidade a 12 metros, flares inimigos subindo a intervalos de 45 segundos, mas dissipando-se rapidamente em nuvens baixas a 80 metros de altitude. Ele ajustava o M16 contra o ombro, calibre 5, 56 milímetros, peso de 3, 4 quilos com carregador de 20 munições, alcance efetivo de 300 metros em condições diurnas, reduzido a 150 noturnos pela umidade. Aos 29 anos, com 68 quilos distribuídos em estrutura esguia, fadiga acumulada de 74 horas sem sono intermitente, causava tremor de 0,3 centímetro no cano a cada 10 segundos. Experiência. 200 horas de tiro em campo, 87% de acertos em alvos múltiplos sob chuva simulada. Respiração controlada em 6 segundos de ciclo, coração a 105 pulsações por minuto. Posição, atrás de arbusto de 2 metros, inclinação de 12 graus no terreno, silhueta reduzida a 0,4 metro quadrado. O pelotão esquerdo, agora a 55 metros, avançava em bounds de 8 metros, 6 homens com AK-47, carregadores a 22 munições cada, cadência de 600 disparos por minuto, intervalos de 5 metros, cobertura mútua por 4 segundos. Rádio crepitava em 42 MHz, pinça fechando, fogo supressivo em setores de 30 graus. Sinal propagou em 7 segundos, mas chuva interferia em 15%, causando atraso em comandos para o flanco direito. Um soldado tropeçava na lama, bota atolando por 8 segundos, expondo o grupo por 3 metros. Distância ao líder do pelotão, 52 metros. Ele inalava devagar, retendo por 4 segundos.
Mira alinhada no centro de massa. 8 metros de altura. Disparo semiautomático. 3 balas a 900 metros por segundo. Voo de 0, 18 segundos. Primeira impactava o peito, perfurando 150 milímetros de tecido. Segunda e terceira causavam hemorragia interna em 0, 4 segundos. O homem caía para frente rolando 1 metro na lama, rifle disparando involuntariamente 5 munições no solo. Reação imediata. Pelotão parava. Bursts de 10 projéteis cada em arco de 15 metros, mas dispersos por 8 graus de erro azimutal devido à visibilidade baixa. Balas impactavam 7 metros à esquerda dele, ejetando lama a 0, 8 metros de altura. Confusão no inimigo. Relatório por rádio em 5 segundos. Baixa no flanco esquerdo, atirador fixo a 50 metros. O pelotão direito, a 48 metros, respondia com granada RGD-5 arremessada manualmente, raio de 5 metros, mas o lançamento errou por 10 metros na chuva, detonando em arbusto vazio, fragmentos de 15 gramas ricocheteando a 18 metros sem dano. Erro humano, fadiga média de 26 horas, precisão de arremesso caindo 28% em umidade acima de 90%. Eles se dispersavam em leque de 20 metros, lanternas de 50 lumens embaçadas por gotas, varrendo sombras erráticas. Ele recuava 6 metros para trás, arrastando-se a 0,4 metro por segundo, M16 pendurado no pescoço com alça de 1 metro. Solo grudava a roupa, adicionando 8 kg ao peso total, fadiga muscular em pernas subindo 12%. Paranoia crescente, sons de chuva confundidos com passos a 100 metros, ausência de sinal aliado por 52 minutos, bateria do rádio pessoal em 8% restante. Nenhum contato visual confirmado, apenas ecos de rádio inimigo especulando posição isolada, possível um só homem. Escalada inimiga. A 03, 27, 05. O fogo de base RPD intensificava, metralhadora de 62 milímetros disparando bursts de 8 segundos a 200 metros. Cadência de 650 projéteis por minuto, cobrindo 35 metros de frente. Balas traçantes iluminavam trajetórias a 800 metros por segundo, impactando 14 metros adiante da posição anterior dele, crateras de 0,3 metro no solo. Adaptação. Pelotões convergiam em pinça de 90 metros de base, infantaria avançando em zigue-zague a 0,8 metro por segundo, intervalos ampliados para 7 metros para evitar fogo cruzado. Mas o terreno hostil intervia. Declive de 10 graus causava escorregões em 20% dos avanços. Um homem fraturando o punho ao cair, mobilidade reduzida a 0 por 15 segundos. Distância ao flanco direito, 42 metros. Ele rolava para cover de rocha de 0,6 metros de altura, 4 metros à direita. Respiração irregular agora, 7 segundos por ciclo. Suor misturando-se à chuva no rosto. Mira no segundo soldado do pelotão, silhueta de 1,65 metro. Disparo. 2 balas em 2 segundos, impactando o ombro e abdômen, neutralizando-o em 0,6 segundo. O corpo bloqueava o avanço por 4 metros, forçando desvio. Reação. Pelotão abria fogo supressivo. 25 projéteis em 5 segundos, arco de 12 metros, mas chuva embaçava canos, causando jam em um AK-47 após 8 disparos, tempo de clearance de 12 segundos. Números frios, 25 homens inimigos incapacitados em 1 minuto e 22 segundos de caça intensificada. Taxa de 8 por minuto contra a doutrina que previa neutralização do atirador em 90 segundos, com superioridade de 25 para 1. O inimigo adaptava tarde. Enviava batedores em pares a 40 metros de intervalo, avanço rastejante a 0,3 metros por segundo. Rifles com supressores improvisados, reduzindo o ruído a 30 decibéis. Mas a lama gerava traços visíveis de 2 centímetros de profundidade, detectáveis a 25 metros sob flares. A 03, 28, 10, um par de batedores aproximava-se a 35 metros, lanternas apagadas, respiração audível a 20 ciclos por minuto. Ele esperava 25 segundos, cronometrando o padrão de bursts RPD,
9 segundos on, 4 off. Disparo do M16, rajada de 4 balas, voo de 0, 14 segundos, impactando o primeiro batedor no pescoço e peito, queda imediata sem alarme. O segundo reagia girando 45 graus, disparando 6 munições às cegas, balas passando 5 metros à frente, ricochete em rocha ferindo levemente seu próprio braço com fragmento de 3 gramas. Erro. Pânico, elevando o pulso a 140 batimentos, precisão caindo 40%. Relatórios contraditórios por rádio. 2 batedores perdidos, atirador móvel versus fogo amigo, manter fogo seletivo. Confusão propagava em 9 segundos, um pelotão hesitando 14 segundos antes de avançar, expondo flanco por 8 metros. Ele verificava munição. 12 cartuchos restantes no M16, transição para faca de combate de 15 centímetros se necessário, prática de 300 simulações de close quarters em 14 meses de rotina, pressão escalava, reforços inimigos a 2 quilômetros, 120 homens desmontando de ZIL 131, formando linhas de 50 metros, morteiros 82 milímetros em setup a 2 minutos de distância, calibre com alcance de 3,00 metros, cadência de 15 disparos por minuto. Chuva reduzia a precisão de artilharia em 22%, mas ETA de primeiro impacto em 4 minutos. O pinça fechava a 35 metros, em ambos os flancos, bursts sincronizados a cada 8 segundos, balas de 7,62 milímetros ejetando solo a 2 metros de distância. Ele se movia 8 metros para uma ravina de 0,7 metros de profundidade, 15 graus de inclinação, coberta por folhagem úmida de 0,5 metro. Fadiga agora em 75 horas. Visão noturna reduzida 18% por umidade nos olhos. Disparo oportunista no avançante mais próximo a 28 metros. Bala única no joelho, fratura composta em 0,3 segundo. Homem caindo e gritando por 6 segundos, alertando o grupo. Reação inimiga. Granada F1 lançada. Raio de 7 metros, detonando 4 metros à frente da ravina, onda de choque de 120 decibéis, fragmentos de 12 gramas cortando galhos, mas sem perfuração direta. Adaptação inimiga. Pelotões uniam-se em formação de assalto. 14 homens em linha de 25 metros. Avanço a 1 metro por segundo com cobertura de RPD constante, mas erros cumulativos. Um soldado pisava em mina residual não detonada do comboio. Explosão de 0,2 kg de TNT, criando cratera de 0,8 metro, ferindo 3 adjacentes com estilhaços, baixas adicionais em 2 segundos. Relatório. Perdas por terreno, coordenar melhor. Paranoia no inimigo. Sombras na névoa, interpretadas como múltiplos atiradores, levando a dispersão desnecessária em 10 metros. Reduzindo coesão em 15%. Às 03, 29, 22, morteiros inimigos disparavam o primeiro tiro, projétil de 82 milímetros viajando 3,00 metros em 25 segundos, impactando 20 metros ao sul da ravina, erro de 28% em coordenadas por névoa e chuva. Cratera de 5 metros de diâmetro, solo ejetado a 3 metros, forçando-o a se enterrar 0,3 metro mais fundo. Segundo tiro ajustado, mas atrasado por recarga de 8 segundos. Ele respondia com rajada de 5 balas no pelotão unificado, neutralizando 2 a 25 metros, impactos em torso e perna, taxa de 40% de acerto sob movimento. Números: 28 homens fora de combate em 3 minutos e 4 segundos totais de caça, anomalia estatística de 0,02% contra táticas de doutrina, prevendo eliminação em 3 minutos com 30-1. Reforços audíveis a 800 metros, motores de caminhões a 200 rotações por minuto. Pressão contínua, elevando incerteza. O planalto, encharcado e fumegante, negava a visibilidade. Inimigo pagando em falhas de 45% cumulativas, emboscada estendendo-se além de probabilidades. A 03:30. 15. A chuva no planalto de Quang Tri caía a 1,5 milímetro por minuto, transformando o solo em lama de 7 centímetros de espessura, mobilidade reduzida em 30% para forças a pé.
Temperatura em 13 graus Celsius, umidade a 96%, névoa espessa limitando visibilidade a 10 metros. Flares inimigos subiam a 100 metros de altitude, duração de 30 segundos cada, mas a chuva dissipava o magnésio em 20 segundos, criando poças de luz intermitente, de 40 metros de diâmetro. Ele ajustava o M16 na ravina de 0,7 metro, calibre 5, 56 milímetros, 4 quilos com 7 munições restantes. Ano embaçado por condensação de 5 milímetro. Aos 29 anos, 68 quilos em fadiga de 76 horas. Tremor muscular de 0,4 centímetro por ciclo de respiração. Experiência: 500 horas de tiro sob chuva. Acerto de 82% em alvos a 50 metros noturnos. Posição prona, ângulo de 15 graus na coluna. Silhueta de 0,3 metro quadrado atrás de folhagem encharcada de 0,4 metro. Pulso a 108 batimentos por minuto. Visão periférica reduzida 20% por gotas nos olhos. O pelotão unificado, 12 homens restantes de 14, formava linha de 22 metros a 22 metros de distância. AK-47 com 18 munições médias por carregador, intervalos de 6 metros. Avanço em zigue-zague a 0,7 metro por segundo, cobertura por bursts de 4 segundos. Rádio em 42 MHz. Assalto final. Supressão total em 40 graus, sinal em 8 segundos, interferência de chuva em 20%, atrasando o flanco direito por 10 segundos. Um soldado atolava na lama, bota presa por 12 segundos, expondo o centro da linha por 4 metros. Distância ao centro, 20 metros. Ele retinha ar por 5 segundos. Mira no avançante central, 7 metros de altura. Disparo. 2 balas em 1 segundo. Voo de 12 segundos. Primeira perfurava o ombro, segunda o abdômen, neutralizando-o em 0,5 segundo. Corpo caía de lado, bloqueando o companheiro adjacente por 2 metros, rifle disparando 3 munições involuntárias no solo. Reação. Pelotão parava, rajada coletiva de 18 projéteis em 6 segundos, arco de 10 metros, erros de 10 graus por névoa, balas impactando 5 metros à esquerda da ravina, ejetando lama a 0,6 metro. Confusão escalava. Relatório por rádio em 4 segundos. Baixa no assalto. Atirador na ravina nordeste. O flanco direito respondia com metralhadora RPD a 180 metros, bursts de 7 segundos, 650 disparos por minuto, cobrindo 30 metros de frente. Projéteis de 7,62 milímetros traçavam a 800 metros por segundo, impactando 12 metros adiante, crateras de 0,4 metro na borda da ravina. Erro. Elevação alta em 7 graus pela chuva, sem ajuste termal. Desperdiçando 45 munições em 9 segundos. Eles dispersavam em cover improvisado de destroços de 0,8 tonelada, mas o declive de 11 graus causava rolamentos. Um homem fraturando costela ao cair. Mobilidade 0 por 18 segundos. Ele se movia 5 metros ao longo da ravina, a 0,5 metro por segundo. M16 arrastado com alça de 1 metro, solo adicionando 2 quilos à carga. Paranoia. Chuva batendo em folhas soava como tiros distantes a 120 metros. Rádio pessoal mudo por 58 minutos. Bateria em 5%. Dúvida sobre reforços aliados a 15 quilômetros. Nenhum dado confirmado. Apenas especulações internas de isolado, mas letal. Escalada tática a 0,3. 31. 0,2. Morteiros. 82 milímetros, disparavam terceiro tiro, alcance de 2. 800 metros em 22 segundos, coordenadas ajustadas em 15 metros. Impacto a 8 metros da ravina sul, cratera de 2 metros, onda de choque de 110 decibéis, fragmentos de 20 gramas voando a 50 metros por segundo. Solo tremia por 2 segundos, forçando-o a cobrir ouvidos por 3 segundos. Desorientação auditiva de 10%. Quarto tiro seguia em 7 segundos de recarga, mas erro de vento de 4, nós desviava 12 metros para leste, detonando em arbusto vazio sem baixas.
Adaptação inimiga, pelotões remanescentes, 10 homens efetivos, formavam pinça de 80 metros, infantaria dividida em 2 grupos de 5, avanço rastejante a 4 metros por segundo, rifles com miras embaçadas, reduzindo precisão em 25%. Eles lançavam granadas F1 em bounds de 10 metros, raio de 7 metros cada, mas umidade causava falhas em 15% das espoletas, detonando prematuramente a 3 metros do lançador, ferindo 2 com estilhaços de 8 gramas. Relatórios contraditórios. Mortar ajustado. Fogo em 20 segundos. Versus posição inimiga móvel. Coordenadas incertas. Pânico sutil. Um soldado hesitava 11 segundos, interpretando sombra na névoa como aliado, levando a pausa no avanço. Distância ao grupo esquerdo. 18 metros. Ele cronometrava bursts de RPD, 8 segundos on, 5 off. Respiração em 8 segundos por ciclo, mãos escorregadias por chuva. Disparo, rajada de 3 balas no líder do grupo, impactando pescoço e torso em 4 segundos, neutralizando-o instantaneamente. Corpo rolava 8 metros na lama, rifle caindo e disparando 4 munições ao ar. Reação. Grupo parava, fogo supressivo de 12 projéteis em 4 segundos, arco de 8 metros, mais jam em AK-47 por umidade, clearance de 15 segundos. O outro grupo, a 16 metros, lançava granada, detonando 5 metros à frente da ravina. Fragmentos cortando folhagem, mas sem perfuração. Raio efetivo reduzido 20% pela chuva. Pressão contínua. Reforços a 600 metros, 100 homens em formação de assalto. Caminhões ZIL 131 parados. Desmontagem em 2 minutos. Rifles PPSH-41 com carregadores de 71 munições. Cadência de 900 disparos por minuto. ETA de contato. 3 minutos. Morteiros ajustavam 5º tiro. Impacto previsto em 6 metros, mas coordenadas baseadas em flares imprecisos. Erro cumulativo de 18%. Ele verificava munição. 4 cartuchos no M16. Transição para 6 balas extras na reserva. Prática de recarga em 8 segundos, sob fogo de 180 simulações. A 0332, 08. O pinça fechava a 14 metros em ambos os lados. Bursts sincronizados a cada 6 segundos. Balas de 7,62 milímetros ejetando lama a 1 metro. Um soldado do grupo direito tropeçava em raiz submersa, expondo-se por 5 segundos a 12 metros. Disparo único do M16. Bala perfurando coxa. Fratura em 3 segundos. Homem caindo e arrastando-se 1 metro, gritando por 7 segundos. Reação. Grupo unia fogo, 20 projéteis em 5 segundos, impactando 4 metros da ravina. Ricochete de 2 gramas ferindo levemente o braço dele. Sangramento de 2 mililitros por minuto. Adaptação tardia. Inimigo chamava reconhecimento formal. Oficial de pelotão reportando atirador solitário confirmado, anomalia em setor Quang Tri, requer eliminação prioritária. Rádio propagava em 10 segundos para comando a 5 quilômetros, mas chuva bloqueava 25% do sinal, atrasando a aprovação de artilharia pesada em 2 minutos. Batedores adicionais. 4 homens impares rastejavam a 2 metros por segundo, intervalos de 8 metros, mas lama criava sulcos de 3 centímetros, visíveis sob flare residual a 20 metros. Ele recuava 4 metros na ravina, a 3 metros por segundo, fadiga em 77 horas elevando tremor a 0,5 centímetro. Incerteza. Ecos de morteiros confundidos com reforços aliados inexistentes, pulso a 112 batimentos, ausência de dados alimentando dúvida sobre sobrevivência pós-amanhecer. Disparo no batedor mais próximo, a 10 metros, 2 balas no torso, neutralização em 2 segundos. O par respondia com rajada cega de 8 munições, balas passando 3 metros à frente, erro de 15 graus por pânico, números frios, 30 homens inimigos incapacitados em 2 minutos e 43 segundos de assalto final. Taxa de 1 por minuto contra a doutrina, prevendo captura em 120 segundos com superioridade de 35 para 1.
Reforços audíveis a 400 metros, passos de 80 homens em solo úmido, pressão escalando para colapso. Morteiros disparavam sexto tiro às 03. 33. 00. Impacto a 3 metros da ravina. Cratera de 1 metro. Solo colapsando 4 metros na borda, forçando deslocamento imediato. O terreno hostil intervia. Ravina encheu com 10 centímetros de água em 30 segundos, reduzindo estabilidade em 18%. Ele subia à encosta de 8 graus, 3 metros laterais, M16 com 2 munições, reserva de faca pronta. Inimigo convergia. Pelotões remanescentes de 8 homens formando cerco de 50 metros de raio, mas erros cumulativos, fadiga de 28 horas, umidade em 50% das armas causavam hesitação de 13 segundos. Reconhecimento formal emitido, unidade de elite enviada, eliminação em 5 minutos. Mas a chuva persistente negava precisão, falha parcial na coordenação, elevando baixas para 32. A 03, 33, 45. Flares múltiplos subiam, iluminando 60 metros, mas névoa os difratava em halos de 15 metros. Ele posicionava-se em nova elevação de 5 metros, 6 metros da ravina, silhueta mínima. Disparo final do M16 no avançante a 8 metros, bala no peito, neutralização silenciosa. O cerco apertava, bursts de 10 segundos cobrindo 20 metros, balas impactando 2 metros adiante. Reforços a 200 metros, 90 homens em leque de 40 metros, morteiros recarregando para a barragem. Anomalia persistia. 33 incapacitados, desafiando táticas de doutrina em 0,015% de probabilidade, pressão inimiga total mas fragmentada por clima. A 03, 34, 20, a chuva no planalto de Quang Tri diminuía para 0,8 milímetro por minuto, mas a lama acumulada de 8 centímetros persistia, ancorando movimentos em 35% de redução de velocidade. Temperatura em 12 graus Celsius. Umidade relativa a 97%, névoa condensando em gotas de 2 milímetros nas folhas e canos de armas. Visibilidade oscilava entre 8 e 12 metros sob flares que duravam 25 segundos cada, dissipados pela umidade em halos difusos de 12 metros de raio. Ele permanecia na elevação de 0,5 metro, M16, com 1 munição restante, peso de 3. 4 quilos agora distribuído em antebraços tensos, fadiga de 78 horas, causando contrações musculares de 0,6 centímetro a cada 8 segundos. Aos 29 anos, 68 quilos em estrutura esgotada, visão central nítida, mas periférica em 22% de perda por condensação nos olhos. Experiência: 1. 800 horas de evasão noturna, taxa de sobrevivência em simulações de cerco de 76% em terrenos úmidos. Posição ajoelhada, ângulo de 20 graus no tronco, silhueta de 0,2 metro quadrado atrás de rocha de 0,4 metro de altura. Pulso a 115 batimentos por minuto, respiração em ciclos irregulares de 9 segundos. O cerco inimigo, com 8 homens no pelotão central, formava um anel de 45 metros de diâmetro, intervalos de 5 metros, AK-47 com 15 munições médias por arma, cadência reduzida a 550 disparos por minuto pela umidade. Avanço coordenado em leque de 35 graus, cobertura por bursts de 5 segundos. Rádio em 42 MHz transmitia, cerco fechado, fogo em setores de 25 graus, batedores confirmem. Sinal propagou em 9 segundos, interferência de chuva em 22%, atrasando o flanco sul por 12 segundos. Um batedor atolava na lama a 15 metros, bota presa por 14 segundos, expondo o grupo por 3 metros adicionais. Distância ao batedor mais próximo, 9 metros. Ele mirava o centro de massa, 6 metros de altura. Disparo final do M16. Bala única a 900 metros por segundo. Voo de 1 segundo. Impacto no torso, perfuração de 180 milímetros, neutralização em 0,3 segundo. Corpo caía para trás, rifle disparando 2 munições involuntárias no ar. Reação imediata, cerco parava.
Rajada coletiva de 15 projéteis em 4 segundos. Arco de 6 metros. Erros de 12 graus por névoa. Balas impactando 5 metros à direita da elevação. Fragmentos de rocha de 4 gramas ricocheteando a 2 metros sem ferimento. Confusão no inimigo. Relatório por rádio em 6 segundos. Baixa no batedor, atirador a 10 metros, intensificar. O flanco norte respondia com RPD a 150 metros. Bursts de 6 segundos. 650 projéteis por minuto, cobrindo 25 metros de frente. Balas de 7,62 milímetros traçavam a 800 metros por segundo, impactando 3 metros adiante da rocha, ejetando lama e solo a 0,7 metro de altura. Erro plausível. Fadiga de 29 horas nas tripulações. Precisão caindo 32% sem visão noturna aprimorada, desperdiçando 38 munições em 8 segundos. Eles se abrigavam atrás de destroços de PT-76, 0,6 tonelada cada, mas o peso compactava a lama, criando armadilhas de 0,2 metro de profundidade para os próprios pés. Ele descartava o M16 vazio, 4 quilos jogados 1 metro à esquerda para dissipar peso, transição para a faca de 15 centímetros de lâmina, peso de 0,2 quilo. Prática de 450 simulações de combate corpo a corpo em 16 meses de rotina isolada. Recuo de 3 metros pela encosta de 9 graus a 0,4 metro por segundo. Solo escorregadio adicionando 2 quilos de aderência à roupa. Paranoia. Gotas de chuva soando como passos a 80 metros. Rádio pessoal em 3% de bateria. Silêncio de aliados por 64 minutos, alimentando especulação interna de isolamento total a 18 quilômetros. Escalada organizada. A 03:35:10. Reconhecimento formal do comando inimigo a 5 quilômetros confirmava via rádio de alta frequência 50 MHz. Anomalia tática em Quang Tri. Atirador solitário estimado, 13 blindados e 34 baixas totais. Despachar unidade de elite KSK com 20 homens. ETA 4 minutos. Ordem propagou em 11 segundos, mas chuva bloqueava 28% do sinal, causando duplicação de comandos para 2 pelotões. Reforços principais, 90 homens, formavam leque de 35 metros a 150 metros. PPSH-41, com 65 munições por carregador. Cadência de 850 disparos por minuto. Avanço a 2 metros por segundo em formação de echelon. Morteiros, 82 milímetros disparavam 7º tiro. Alcance de 2. 500 metros em 20 segundos, coordenadas baseadas em último flare. Impacto a 2 metros da encosta, cratera de 0,9 metro, onda de choque de 105 decibéis, solo colapsando 0,3 metro e forçando rolamento de 2 metros downhill. 8º tiro seguia em 6 segundos de recarga, mas vento de 3,5 nós desviava 8 metros para oeste, detonando em zona vazia, fragmentos inofensivos a 15 metros. Adaptação inimiga. Pelotões remanescentes de 7 homens uniam-se ao cerco, lançando granadas RGD-5 em arcos de 10 metros, raio de 5 metros cada. Mas umidade causava 18% de falhas em espoletas, uma detonando na mão do lançador, ferindo-o com estilhaços de 10 gramas e reduzindo o efetivo para 6. Distância ao pelotão unificado, 7 metros. Ele se posicionava em depressão de 0,3 metro, faca na mão direita, postura baixa de 0,5 metro de altura. Um soldado inimigo avançava a 5 metros, silhueta de 1,7 metro na névoa. Ataque. Golpe ascendente na jugular. Lâmina perfurando 120 milímetros em 0,4 segundo. Neutralização silenciosa. Corpo caía sem alarme, bloqueando o segundo por 1 metro. Reação. Pelotão detectava em 3 segundos, bursts de 10 projéteis em 3 segundos, arco de 4 metros, balas passando 1 metro à frente, erro de 8 graus por pânico, um ricochete ferindo companheiro a 2 metros no braço com 2 gramas de fragmento. Confusão propagava, rádio crepitava. Contato corpo a corpo, perdas em cerco, elite em aproximação.
O leque de reforços a 100 metros abria fogo supressivo, PPSH-41, em rajadas de 10 segundos, cobrindo 20 metros de frente, 850 disparos por minuto, reduzidos a 700 pela umidade. Impactos a 4 metros da depressão, lama ejetada a 0, 5 metros. Erros cumulativos. Fadiga média de 30 horas causava sobreposição de fogo em 12%. Ferindo 2 próprios homens com balas traçantes a 3 metros de distância. Eles hesitavam 16 segundos, interpretando névoa como múltiplas silhuetas, dispersando o leque em 8 metros desnecessários. Ele recuava 4 metros pela depressão, a 0, 3 metros por segundo, faca suja de 5 mililitros de sangue, respiração a 110 pulsações. Incerteza máxima, sons de reforços confundidos com artilharia aliada inexistente, ausência de dados elevando dúvidas sobre amanhecer a 23 minutos. 8º soldado do pelotão aproximava-se a 3 metros, baioneta de 20 centímetros no AK-47. Combate, desvio de 0, 2 segundos, contra-ataque na artéria femoral, perfuração de 150 milímetros, queda em 0, 5 segundos com hemorragia de 200 mililitros por minuto. O 9º detectava golpeando com rifle, mas erro de equilíbrio na lama desviava 15 graus, permitindo contragolpe no pescoço, neutralização em 1 segundo, pressão total. A 03, 36, 05, unidade de elite. KSK chegava a 50 metros. 20 homens em pares de assalto. SMG, PPS-41 com supressores. Intervalos de 4 metros. Avanço rastejante a 0, 5 metros por segundo. Rádio confirmava. Eliminação prioritária. Coordenadas precisas em 10 metros. Mas chuva interferia em 30%, atrasando sincronia por 14 segundos. Morteiros disparavam 9º tiro, impacto a 1 metro da depressão. Cratera de 0, 7 metros, solo colapsando e enterrando-o parcialmente em 0, 2 metros de lama por 5 segundos, desorientação de 15%. Adaptação final inimiga, elite formava subcerco de 30 metros, bursts seletivos de 3 segundos, mas terreno hostil causava atolamentos em 25% dos avanços. Um par escorregando em declive de 10 graus, fraturando membros e reduzindo efetivo para 18 em 20 segundos. Relatórios. Perdas por ambiente, mas contato iminente. Ele emergia da lama. 5 quilos adicionais de peso, faca pronta, neutralizando o 10º soldado a 2 metros com golpe no rim, perfuração de 100 milímetros. Números frios. 35 homens inimigos incapacitados em 1 minuto e 25 segundos de cerco final. Taxa de 2,5 por minuto contra a doutrina que previa eliminação em 60 segundos com superioridade de 50 para 1. Reforços convergiam a 30 metros, 85 homens em leque de 25 metros. Morteiros recarregando para barragem contínua de 12 disparos por minuto. Anomalia desafiava táticas, 13 blindados e 35 baixas totais. Probabilidade de 0,008% em emboscada isolada noturna. Às 03, 37, 30, o primeiro raio de luz cinzenta do amanhecer filtrava a 5 graus no horizonte leste, visibilidade subindo para 15 metros, mas névoa persistente em 90%. Ele recuava para a ravina adjacente a 8 metros, corpo coberto de lama, reduzindo silhueta em 40%. Inimigo declarava zona de negação, elite avançando em bounds de 5 metros, mas falha parcial. Fogo de morteiros desviava 5 metros por vento residual, impactando próprios reforços e causando 3 baixas adicionais em 10 segundos. Tentativa de eliminação organizava-se em pinça de 20 metros, 80 homens efetivos, mas chuva residual e fadiga cumulativa de 31 horas elevavam erros a 48%, hesitação de 18 segundos, permitindo evasão para 50 metros sul. Relatório final, inimigo. Alvo escapou, perdas totais 38, operação abortada ao amanhecer. Ele desaparecia nas encostas, isolado, com 14 blindados destruídos e guerra prosseguindo em Quang Tri.
anomalia registrada em arquivos táticos, sem resolução.